Olá, pessoal. No vídeo de hoje, buscaremos discutir soluções para a atividade 16 do módulo 4 de estrutura de armazenamento estática. Então, na nossa atividade 16, temos a seguinte situação-problema. Escreva um programa que receba um string do teclado de até 50 letras e, em seguida, um valor inteiro 1 ou 2. Se for 1, exiba a string toda maiúscula. Se for 2, toda minúscula. Não use funções prontas. Então, aqui a gente tem dois exemplos. No primeiro tem a palavra aula e foi digitado em seguida o valor 1. E aí, com esse valor 1, significa que é para exibir a string toda maiúscula. E aí a gente tem, então, a string toda maiúscula. Já no segundo exemplo, tem a palavra bom dia com exclamação e espaço, né, no caso a frase, e foi digitado a opção 2. E nesse caso a gente tem todos os caracteres ali minúsculos, né? Então a gente tem que começar pensando sobre a entrada dos dados, né? Então eu vou ter um string de até 50 letras, então nesse caso seriam 51 posições, e eu vou ter além desse string, uma opção ali que vai ser um valor inteiro, que ele já afirma que vai ser entre 1 ou 2, então não preciso me preocupar se for um outro número, e a partir daí a gente vai exibir essa string maiúscula ou minúscula. Então vamos fazer a entrada dos dados. Primeiro, eu vou criar aqui um vetor frase de 51 posições do tipo char e já vou criar aqui um int opc, que é a opção. Então, se a gente fizer o gets para a frase e o scanf para... Lembrando que eu estou usando a função string.h, por isso eu estou usando o get. Se você tentar usar o get sem a string.h, vai dar um erro. Então, aqui frase opc. E aí, vamos colocar aqui só para exibir, para a gente ver se está tudo ok. Então, a frase %s, frase, e aqui em seguida vou botar um barra m com o opc. A opção digitada foi a aqui. Então, estou fazendo só um teste de pegar a frase, pegar a opção e depois exibir elas na tela. Faltou um R para a frase. Então, compilei e executei. Então, aqui, por exemplo, bom dia. Então, a gente vê que a entrada de dados está correta, certo? Eu estou armazenando ali a frase, estou armazenando a opção. E aí, o que vai acontecer? Se essa opção for 1, a gente precisa exibir a string toda maiúscula, segundo o enunciado, certo? E vamos começar a pensar no cenário da opção 1. Então, se a opção for 1, eu precisaria de uma outra string aqui, por exemplo, frase. Eu poderia criar aqui resposta com 51 posições. E agora, se a opção for igual a 1, significa que eu vou ter que criar dentro dessa, eu vou ter que colocar nesse vetor resposta todos os todos os caracteres que são letras minúsculas vão ter que ser convertidos para letras maiúsculas. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos pensar agora conceitualmente. Então, imagina que eu tenho lá uma estrutura de vetor, e aí eu estou criando uma segunda estrutura de vetor. E aí, aqui agora, a primeira estrutura eu nomeei de frase. E a segunda estrutura de resposta. Então, essa primeira estrutura está ligada à palavra frase e a segunda estrutura à palavra resposta. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Dentro da frase, vamos imaginar que eu tenho as letras
A, fazendo dessa forma agora para ficar mais legível para você. Ok. Então vamos imaginar que a gente tem esses dados aqui, né, dentro da minha frase. E aí o que que eu vou ter que fazer na resposta? Eu vou ter que replicar esse string. Então, para cada posição, eu vou copiar o caractere para uma posição que seja igual aqui no segundo vetor. Só que eu quero verificar se o símbolo é ou não um símbolo de letra, e se for um símbolo de letra, se é um símbolo de letra minúscula, porque os símbolos de letra minúscula eu vou ter simplesmente que convertê-los em letras maiúsculas. Então, nesse caso aqui, o que que eu vou ter que fazer conceitualmente falando? Ah, é uma letra minúscula? Não. Então, eu já coloco ela aqui, replico ela. U é uma letra minúscula? É, então eu tenho que converter ela para maiúscula. L é uma letra minúscula? É, então eu tenho que converter uma letra L em letra maiúscula. A é uma letra minúscula? É, então eu tenho que converter para a letra minúscula. Só que nesse caso aqui, no final eu também tenho que fazer o quê? Colocar o barra zero. Porque se eu não colocar o barra zero, significa que eu não vou ter o fim de string. Então, dessa forma, eu teria o meu vetor resposta de acordo com o primeiro vetor, mas pegando as letras, que são minúsculas, e colocando como letras maiúsculas. Eu ainda tenho que ter um cuidado com determinadas situações. Por exemplo, quando eu tenho aqui o B, O, M, bom, e aí eu vou dar, por exemplo, um espaço. Então, um caractere aqui de espaço vai ser armazenado no 3, e aí depois eu tenho uma sequência: dia, exclamação, opa, e o barra zero, né? Então, na hora de fazer essa conversão, o que que vai acontecer? Nesse caso, B, M é uma letra minúscula? Não. Então, eu replico ela. O é uma letra minúscula? É. Então, eu converto ela para maiúscula. M é uma letra minúscula? É. Então, eu converto ela para maiúscula. Agora, aqui tem um símbolo de espaço. Então, eu faço o quê? Eu repito esse símbolo de espaço. Aí D é uma letra minúscula? Não, então eu só replico. I é uma letra minúscula? É, então eu converto para maiúscula. A é uma letra minúscula? É, então eu converto para maiúscula. Exclamação é uma letra minúscula? Não, então eu replico. Então perceba aqui, o que não é letra minúscula, eu já vou replicar, seja ela letra maiúscula, símbolo ou qualquer outra coisa. E aí no final aqui a gente vai ter o barra zero também. Então eu tenho que ter cuidado com isso, né? Com outros possíveis símbolos que possam existir nessa cadeia de caracteres. O que eu quero é definir se é uma letra minúscula. E se for uma letra minúscula, eu quero converter. E aí como é que a gente vai fazer isso? Para fazer esse processo, eu vou ter que passar, é, eu vou ter que andar em todo o meu vetor de strings que foi colocado aqui o valor, né, a frase. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer um contador começando da posição zero, enquanto minha frase conte cor diferente de barra zero, eu vou continuar andando aqui no meu vetor. E aí, para cada posição que o contador acessar, eu vou ter que colocar um novo valor em resposta. Resposta na posição conte vai receber frase na posição conte. Se eu fizesse isso, eu estaria replicando todos os elementos da frase para o vetor resposta. Só que vai ter situações que eu vou pegar e vou colocar exatamente o mesmo valor que está lá. Só que quando for letras minúsculas, nesse caso, eu vou obrigatoriamente ter que convertê-las para maiúscula. E aí, como é que ficaria isso? Então, a gente viu na tabela A que as letras minúsculas, pegar essa tabela ASCII aqui e jogar aqui para. Ah, já está aqui embaixo. Então a gente viu aqui na tabela ASCII que
as nossas letras minúsculas, elas estão entre 97 e 122. E as letras maiúsculas estão entre 90 e 65 e 90. Então, nesse caso, se eu tenho uma letra minúscula e eu quero converter ela em letra maiúscula, eu precisaria, a diferença entre elas é 32. Então, eu precisaria diminuir 32. Se eu diminuir 97 por 32, eu vou ter 65. Se eu diminuir 98 por 32, eu vou ter 66. Então, eu vou ter exatamente aquele símbolo correspondente de letra minúscula para letra maiúscula. Só que primeiro eu vou precisar identificar se é uma letra minúscula. E aí a letra minúscula ela está entre 97 e 122, ou seja, entre A minúsculo e Z. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é verificar se aquela letra da frase que eu estou acessando agora, ela é maior ou igual a A, que é o valor 97. Lembrando, eu posso colocar o valor 97 direto, eu posso colocar o símbolo aqui, entre aspas, simples, que o computador vai identificar qual é o símbolo, qual é o valor, né? Então, se o elemento da frase é maior ou igual a e menor ou igual a Z, significa que, nesse caso aqui, o Z minúsculo e o A minúsculo, significa que esse elemento ele é minúsculo. E se ele é minúsculo, eu não vou copiar apenas ele, eu tenho que converter. E para converter, a gente já viu que é o quê? Diminuir menos 32. Então, eu vou diminuir 32 daquele valor que está armazenado. Então, se é 97, vai passar a ser 65. Se é 111, vai passar a ser 79. E aí a gente faz a conversão para maiúsculo. Se não é uma letra minúscula, basta fazer o quê? Se é número, se é espaço, se é qualquer outro tipo de símbolo ou qualquer outro tipo de letra que seja maiúscula, eu vou apenas replicar. Então, nesse caso, se é uma letra minúscula, eu converto. Se não, eu só apenas replico ela. E no final aqui, eu faria o quê? Eu faria a exibição daquela resposta. Só que para exibir a resposta, você imagina o que eu estou fazendo dentro desse laço aqui. Eu estou pegando todos os símbolos e ou convertendo quando é minúsculo ou replicando quando é maiúsculo. Isso vai ser feito até enquanto a frase for diferente do barra zero. Só que quando for igual a barra zero, ele vai parar. Ou seja, ele vai colocar aqui todos os símbolos corretamente. Só que no final ele não vai colocar o barra zero. Eu preciso inserir esse barra zero na última posição. Então, quando o vetor terminar aqui, o contador vai estar apontando exatamente para a próxima posição sem letras, sem símbolos. Então, é nessa próxima posição que eu precisaria colocar o barra zero. Então, depois que ele faz todo o processo de conversão, na posição conte, que é a última posição a próxima posição do vetor, eu vou inserir o barra zero para que eu tenha de fato uma string. Então, a gente tem que ter sempre cuidado quando a gente cria uma nova string de inserir o barra zero no final. E aí agora, se a gente compilar e executar, então se a gente tem ali a string bom dia e a gente tem a opção 1, veja que ele escreveu a string corretamente, toda maiúscula. Só que na opção 2 seria minúscula. Então eu tenho aqui um outro else, porque se for a opção 1 é para converter para maiúsculo. Só que se for a opção 2 eu vou replicar tudo isso, só que eu preciso agora converter para minúsculo. E aí agora como é que eu faço essa conversão para minúsculo? Ao invés de diminuir 32, pela nossa tabela ASCII ali, ó, a gente vai, se eu tenho uma letra maiúscula e eu quero converter para minúscula, eu tenho que somar 32, porque eu teria 65 e eu tenho que levar a letra para 97. Então, nesse caso, seria mais 32. E aqui agora, eu tenho que verificar se a letra é maiúscula. Se for uma letra maiúscula, a gente converte para minúscula. Se for minúscula, a gente já deixa ela como minúscula. Então, dessa forma aqui, a gente está fazendo a conversão de minúsculo ou de maiúsculo, conversão toda para maiúsculo ou toda para minúsculo, de acordo com a opção digitada. Então, agora, se a gente compilar e executar novamente,
Se eu colocar aqui bom dia e colocar a opção 2, veja que vai estar toda minúscula. Então, pessoal, essa seria uma das soluções possíveis para a gente resolver o nosso problema ali da atividade 16. Eu ainda poderia fazer outras formas, né? Dentre elas, utilizar funções. Aqui ele pede para não utilizar funções pré-prontas, mas a título de curiosidade e também de aplicação prática, a gente vai testar aqui como seria o uso de funções para esse problema. Então, nesse caso, o que eu poderia fazer? Que tipo de função eu poderia usar para melhorar ou para me auxiliar no desenvolvimento desse problema? Então, quando a gente vai aqui analisando as funções que a gente tem à disposição, a gente vai identificar dentro da biblioteca CType, que é um outro conjunto de bibliotecas que, que são utilizadas para manipular strings, eu tenho uma função chamada toLower. E aí essa função, ela recebe uma letra maiúscula e retorna uma letra minúscula correspondente, ou a mesma letra, o mesmo caractere inalterado, se não for minúsculo. Então ela já faz esse processo que a gente está fazendo aqui automático. Então, se a letra for maiúscula, retorna minúscula. Então, nesse caso, o Toloer a gente poderia usar aqui dentro da conversão para minúsculo, onde a resposta agora, eu não precisaria fazer verificações na resposta. Eu simplesmente usaria o Toloer e aí mandaria aquele caractere e se for maiúsculo, ele já vai retornar um minúsculo. E se não for maiúsculo, ele já vai retornar o símbolo que é, né? Então, nesse caso, a função toLower nada mais é do que esse conjunto de verificações que a gente está fazendo aqui. E aí, ele já retorna o símbolo minúsculo ou o próprio símbolo que já existia. Já o Tolper, ele retorna, se for uma letra minúscula, ele retorna maiúsculo. Então, ele faz o processo contrário, que é o que a gente está fazendo aqui na opção 1. Então, basta eu utilizar aqui a função Tolper e mandar o caractere ali. Se for uma letra maiúscula, minúscula, ele vai converter para maiúscula. Se não, ele vai apenas retornar a própria letra. E aí agora, além da biblioteca string.h, a gente vai ter que usar a biblioteca ctype. Então, vamos compilar aqui para ver se está tudo ok. Vamos executar. Então, se a gente tem lá, bom dia, exclamação, opção 1, veja que o bom dia ficou todo maiúsculo. E agora, bom dia, opção 2, o bom dia ficou todo minúsculo. Então, utilizando a função tallower e tolper, a gente economiza, a gente minimiza ali a quantidade de códigos que está sendo utilizado, né? E, de fato, também a complexidade do nosso programa. Mas, nesse caso, a função, o problema, ele pediu para não utilizar funções pré-prontas. Então, a resposta ideal seria utilizando desvios condicionais ali para testar se o símbolo é uma letra ou não, e a partir daí fazer essa conversão. Eu poderia fazer outros tipos de soluções, mas essa seria uma das soluções aí viáveis que mais atenderia ao problema proposto. Então é isso, espero ter ajudado e até um próximo vídeo.